E aí, meus gospels do coração, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta depois de meses, né? Me desculpa, gente, porque minha vida, como sempre, está muito atarefada. Mas, com a saída do documentário Britney vs Spears pela Netflix, eu tive aqui que dar meu review sobre o documentário e conversar sobre vocês com a minha opinião sobre, tudo bem? Antes de mais nada, já vou pedir para você curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar aqui embaixo um comentário para que a gente faça aquele debatezinho do amor. Esse vídeo contém spoiler, então se você não assistiu ou não quer saber, né, por exemplo, algumas informações que eu vou dizer aqui, por favor, volte neste vídeo depois que você assistiu o documentário, tudo bem? Então, sem mais delongas, roda a vinheta. The legendary Miss Britney Spears. Bom, galerinha, vamos contextualizar a situação. Para quem não sabe, na data de hoje, a Netflix lançou o documentário Britney vs Spears, que conta sobre a tutela da Britney, que é esse assunto que entorna, né, todo esse movimento Free Britney que foi feito na internet. Antes de mais nada, é importante a gente dizer que já saíram outros documentários, inclusive aquele que é o Framing Britney Spears, depois veio o Controlling Britney Spears, eu não sei se fala assim, tá bom? E teve um documentário da CNN também, mas tiveram alguns outros. Esses aqui são basicamente os principais, tá? Então, em algumas partes eu vou intercalar com esses outros documentários, de menos o da CNN, porque eu achei o da CNN bem fraquinho, assim, em termos de relevância. Vamos citar mais esses três mesmo, e o foco que é, o caso, o documentário da Netflix. Por que é importante a gente falar sobre esses três documentários? É porque cada um desses documentários tem uma visão diferente e uma proposta diferente. Por exemplo, o Framing Britney Spears, ele fala mais sobre o movimento Free Britney, né? Claro, fala sobre a conservadoria da Britney, mas especificamente mais sobre o movimento em si. Já o Controlling Britney Spears é uma continuação do Framing Britney Spears, que foi lançado primeiro, e ele já foca um pouco mais na curatela mesmo, mas ainda assim pesquisando algumas informações do que aconteceu na época em que a Britney estava nessa tutela, que ainda está, né? Principalmente lá para o período de 2008. O documentário da Netflix, para quem assistiu ele ou vai assistir, precisa entender que ele é um documentário que é feito para pessoas que não entendem muito sobre o que é uma tutela. Ah, Max, então ele vai falar sobre o Free Britney, ele vai falar sobre o quê? Não, ele não vai falar sobre o movimento que gerou toda essa repercussão no caso da Britney. Esse documentário é mais voltado justamente para você entender o que é uma tutela. E eu achei muito interessante que ele focou em aspectos que a gente meio que deixou passar para lá, né? Foi realmente o início da conservadoria da Britney. Muito é noticiado sobre a tutela agora, mas a gente não, né, outras pessoas não entendiam como que ela foi criada, a maneira que ela foi posta para Britney na época, e esse documentário da Britney na Netflix, que é o Britney vs Spears, ele fala muito sobre isso. Outro ponto bastante importante que foi cercado por lá é que eles focaram numa coisa que nem os fãs da Britney focam, que foi o relacionamento dela com Adnan Gallup e também com o Sam Lutfi. O Adnan Gallup, como vocês podem ver no documentário, foi um fotógrafo que perseguia a Britney. A Britney acabou tendo um caso com ele lá. Na fanbase, esse cara é passado praticamente assim, despercebido. No meu vídeo sobre a era Blackout, né, eu conto sobre o relacionamento dos dois, mas era um assunto que os fãs nunca se importaram muito, até porque não teve muita relevância. Basicamente, ele teve um relacionamento com a Britney e depois ele mentiu pros tabloides, ficava vendendo matérias sensacionalistas. A Britney descobriu e acabou terminando com ele, então é uma pessoa que não é muito relevante, não. Outro ponto bastante importante que eu achei incrível foi que eles citaram a Lou Taylor. Pois é, gente. A Lou Taylor é, se não a percussora dessa maldita tutela, porque a gente já desconfiava que desde a época que essa tutela saiu, ela estava envolvida, e a Netflix basicamente joga um pá de terra em cima dela, porque eles, além de confirmarem que ela é, né, uma das grandes percussoras, inclusive citam que ela era crente e que por isso a família da Britney aceitou o convívio dela, dando a entender que a ideia da própria tutela foi da parte dela, né? Eles ainda citaram a Three Stars, que é a empresa que ela gerencia e que, assim, ganhou milhões de dólares nesses anos em que esteve na conservadoria da Britney de maneira misteriosa. Então eles deixam muito essas pontes assim do tipo, olha, não é só o pai da Britney que tá envolvido, olha essa queridinha aqui chamada Lou, ela tava lá junto com ela.
que é o mesmo que o Controlling Britney Spears da The New York Times fez, né? Que expôs, no caso, a Robin, né? Que era uma pessoa, assim, que a gente sempre viu ao lado da Britney, mas a gente nunca entendeu o motivo que ela tava lá. Então, ambos os documentários trouxeram essas personalidades diferentes para a vida da Britney. Uma coisa que me chamou muita atenção no documentário da Netflix é que provavelmente ele acabou gravando, né? Tendo essas gravações com esses entrevistados antes, muito antes dele ser lançado, porque no The New York Times, por exemplo, a Felicia, que é aquela assistente da Britney, que sempre esteve com a Britney, fala muito sobre o pai dela e sobre coisas absurdas que aconteceram, por exemplo, na Tour Circus. Já na Netflix, ela fala que não quer muito falar sobre o pai e afins, o que deu a entender que, basicamente, essa gravação da New York Times aconteceu depois, porque aí a Felicia, acho que ela deu uma... Como que eu posso explicar pra vocês? Perdeu um pouco o medo de falar. Na Netflix ela fica bem assim, reservada. Eu não quero falar sobre isso, eu não quero falar sobre aquilo. Então dá a entender que esse documentário da Netflix foi gravado bem antes, pelo menos com a participação da Felicia, do Controlling Britney Spears. Inclusive, a própria The New York Times e as diretoras desse documentário disseram que lançaram ele recentemente e rápido, por conta disso mesmo. Muitas das informações vieram à tona rapidamente, em pouco tempo, e eles queriam expor isso para o mundo. Então isso é uma observação que eu acabei fazendo na hora que eu assisti. Outra coisa muito importante nesse documentário da Netflix é que o caso da Britney, ele é muito extenso. E, na minha opinião, ele focou em pessoas e nomes que não são conhecidos nem pela indústria e nem muito menos por muitos fãs da Britney. Eu falo isso porque eu assisti com um amigo que ele nem é fã da Britney, inclusive beijo feio. E ele ficou muito perdido em algumas partes, tipo, essa pessoa é quem? Fulano é tal. E às vezes é muito difícil para você que não é fã e acompanha arduamente, às vezes até fã mesmo, que não sabe de nomes como Adnan Galabi ou Sam Lutfi, enfim, esses nomes corriqueiros aí que tá na fanbase da Britney pra quem é mais assíduo, tem uma dificuldade em entender o processo. Então, nesse ponto, eu acho que o Framing Britney Spears conseguiu, como que eu posso dizer, manobrar melhor para que pessoas que são fora do meio consigam entender melhor. Eu achei que esse documentário da Netflix, apesar de ter abordado todo o processo, né? Inclusive eu lembro que a diretora disse que não ia botar imagens de 2007 para não acabar com a imagem da Britney na época, mas ela colocou diversas outras imagens que são bem perturbadoras e bem, assim, mostrando um estado frágil da Britney, como por exemplo aquela xinga o Sam no carro, o Sam Lutfi, e outras que ela chora. Enfim, não entendi muito bem esse comentário dela, não. Eu acho que o documentário da Netflix se perdeu um pouco nessa narrativa. Eles não conseguiram construir um roteiro que conseguisse fazer com que pessoas leigas entendessem. E eu acho que nesse ponto pode ser um ponto negativo. Para nós que somos fãs, é incrível. A gente entende tudo que está sendo dito. Mas para uma pessoa que nunca ouviu falar da vida da Britney ou que sabe um pouco mais sobre, né? Enfim, conhece a hashtag, conhece que a Britney está numa tutela, pode ficar muito perdido. E eu falo isso porque a Netflix é um serviço de streaming global e muitas pessoas poderiam se interessar pelo caso da Britney assistindo esse documentário. Não que elas não vão ficar interessadas, tá? Eu só acho que elas vão ficar um pouco confusas e às vezes até um pouco enfáticas em, sei lá, assistir ele por completo. Essa foi a visão que eu tive assistindo com uma pessoa que não tem muita noção do que estava acontecendo, tá bem? Outra coisa que eu entendi também é que eles tiveram diversos documentos sendo revisados e isso foi incrível. Principalmente, eles colocaram muito o Sam Irgan, que é aquele advogado escolhido pela corte, em evidência no documentário, mostrando que a todo tempo ele prestou mais por ele ter sido pago pelo Jamie fazer as vontades dele do que pela própria Britney, algo que nenhum outro documentário tinha feito, de colocar o dele na reta. Eu achei isso incrível. Novamente citou a Stars, que eu falei que vai ser com certeza alvo de investigação quando terminar a tutela da Britney ou quando o pai sair, porque eles receberam muito dinheiro. Então, assim, eu acho que eles citaram nomes muito importantes ali naquele momento, nesse contexto todo que fizeram. A outra percepção que eu tive é que, ao contrário do documentário da The New York Times,
O Britney vs Spears parece que ele não foi feito por um fã. A gente que é mais conhecido assim, que a gente entende um pouco mais sobre a vida da Britney, consegue ter esses relances do tipo, olha, esse aqui foi escolhido por fã. Igual, por exemplo, nas capas do Controlling Britney Spears foi escolhido, né? Fotos dos bastidores de Lucky, que é uma música da Britney que fala justamente sobre todo esse controle e sobre a vida hollywoodiana, como que as pessoas sofrem em silêncio, fingindo que estão bem. Então isso dá a parecer que teve um carinho maior de escolher o material. Na Netflix eu achei que foi uma coisa assim, parece que o documentário é mais pra falar sobre tutela, o que é uma tutela, do que sobre a tutela da Britney em si, sobre o fenômeno Britney, sobre a pessoa Britney, tá? Sobre o resumo total do documentário, né? Das pessoas abordadas. Teve o Jordan do Brit Heavy, que tava ali pra mim só pra ser cota, porque ele não falou nada demais, não citou nada de muito importante ali naquele momento. Teve uma parte em que eu fiquei muito chocado, que foi a parte em que a Britney tem que ir pra um hotel, né? Dentro do banheiro de um hotel para assinar um documento escondido da família. Isso mostra muito sobre o controle que o pai tinha e sobre o controle em Britney Spears, sobre aquele lance de pedir para um advogado se vestir de jardineiro, de encanador, porque senão ele não conseguia ver ela. Eu achei muito importante também, isso pode ser um salto positivo para Britney amanhã, que vai ser a audiência para decidir se o pai vai sair ou não. Mas no contexto geral é um bom documentário. A cena final eu achei que eles trouxeram do tipo, nossa, a gente já falou formalmente demais, vamos trazer um momento emotivo para mostrar o quanto a Britney sofre, e aí utilizou áudios dela na última audiência que ela teve, e aí obviamente eu chorei, sempre que eu escuto isso eu choro muito, porque é uma parte muito triste, mas eu acho que eles escolheram imagens expressivas que conseguiram contribuir bem. Mas, no modelo geral, eu não julgo que o documentário foi ótimo. Eu julgo que o documentário foi bom. Se eu for para escalar um ranking, obviamente o Framing e o Controlling vão ficar em primeiro e segundo lugar, porque eu acho que eles abordaram um tema de uma maneira muito mais inteligente para pessoas de fora entender. O primeiro documentário, que é o Framing, ele é mais para explicar todo o movimento, por que aquilo surgiu, que é realmente a dúvida das pessoas leigas, que é por que as pessoas estão falando sobre isso na internet, o que é o Free Britney, que foi o grande movimento. Já o Controlling é mais para trazer informações mais importantes para quem é realmente fã, aquela pessoa que vai entender o que está escrito ali. E eu acho que a Netflix ela se perdeu nisso por ser um documentário só, decidiram fazer um resumão ali de tudo e eu acho que ficou meio perdido. Bom, a minha opinião é essa sobre o documentário. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários também qual que é a sua opinião. Eu queria muito ver a visão de vocês. Às vezes eu consigo até amadurecer a minha, porque eu assisti só uma vez, né? Às vezes a sua opinião pode fazer com que eu repense em alguma que eu tive. E é basicamente isso, galerinha. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Até o próximo vídeo. E amanhã tem audiência. E eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. A audiência de amanhã é para decidir se o Jamie vai ou não continuar na tutela. Ela não é para encerrar, tá bom? E por que isso está acontecendo? Porque a Britney quer processar todos os envolvidos. E se a tutela se encerra, sem o Jamie ser processado ou ser investigado, ele sai ileso. E o advogado da Britney, que é o Matthew, já disse que ele não quer que isso ocorra, tá? Então, se você tá com a esperança que amanhã seja o encerramento da tutela, tire seu cavalinho da chuva, porque não há nenhum pedido de encerramento da tutela, a não ser a que o Jamie fez, mas parece que a do Jamie vai ser visto só em janeiro do ano que vem. Então, a de amanhã é somente se o pai dela vai continuar na tutela ou não. Tudo bem? Britney, beijo no coração de vocês. Até a próxima e... It's Britney, bitch. Tchau.